Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como fazer uma galeria no estilo Tree View, no estilo de hierarquia, onde você consegue, clicar e ocultar ou mostrar os itens, por exemplo, aqui de produtos dentro de categorias, e vamos aprender um outro método mais avançado para ter uma hierarquia um pouco mais dinâmica, que eu posso ter diversos níveis hierárquicos, onde eu possa ir ocultando ou mostrando aí de acordo com a necessidade. Então, espero que vocês gostem, uma aula bem completa e totalmente gratuita. Então, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e principalmente ajudar a compartilhar aí para que a gente possa ir mais longe. Se você quiser apoiar um pouquinho mais, você pode virar membro aí. Virando membro, você apoia a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Me siga no Instagram, @Ronavico, esse é o último recado, me segue lá, tá aqui na descrição o link, todos os links na descrição. Agora vamos lá, vamos pro nosso estúdio desenvolver juntos isso aí. Bom, nosso primeiro passo é ter esses dados que a gente está vendo aqui de uma forma que eu consiga utilizar ele numa tabela para que eu possa montar essa Tree View na minha galeria. Afinal, a galeria recebe aí uma tabela, uma collection. A nossa ideia é ter essa collection ali para que eu possa clicar e abrir, Então, banana faz parte das frutas. Quando eu clicar em fruta, eu quero que abra as frutas. Quando eu clicar de novo, eu quero que feche. E a gente vai montar essa lógica aí usando apenas Power FX aqui, usando as coisas nativas que nós temos para explorar o Power FX. Se você é aluno do nosso curso, você já domina, só que é fácil para você. Então, se você não é ainda, fica o convite. O link para o nosso curso de Apps Canvas do zero ao avançado, Automate Cloud também, junto no mesmo curso. Também temos um curso separado de RPA com Automate Desktop. Então, dá uma olhada nos nossos cursos aqui no link da descrição, beleza? Já dei meu recado, então precisava dar aqui. Lembre-se de ver o link, venha fazer parte aí da nossa comunidade, fechou? Bom, vamos lá. Existem diversas maneiras lógicas de fazer essa mesma coisa. Você mesmo pode estar pensando em uma agora que não vai ser a que eu vou fazer, mas eu vou ensinar uma que vai funcionar bem legal aí. A nossa ideia, então, é ter uma tabela. Nessa tabela, eu vou separar, em duas colunas. A coluna 1 seria como se fosse a categoria e a coluna 2 seria o nome desse produto. Então, banana faz parte da categoria frutas e banana é o nome do produto. Então, são duas colunas. Então, vou inserir numa collection, vou criar a primeira aqui com vocês e aí depois eu crio as demais, só para não perdermos tempo. No select, então, clear collect, vou chamar de produtos. E vou passar o meu item aqui. O meu item é produto. Aliás, categoria primeiro. Fruta e produto banana. Beleza? Então, ó, categoria fruta, produto banana. E aí veria o próximo, que é o mesmo, só que com maçã. Então, vamos abrir aqui. Vamos indentar melhor isso aqui. Beleza? Vamos colocar o ponto e vírgula aqui. E vamos criar o nosso próximo aqui, Então, categoria de novo, vou dar um Ctrl V, que eu peguei aqui, ó, fruta, maçã, e assim por diante. Então, eu vou colocar todos aqui para a gente ver a tabela do coprodutos, como que vai ficar. Coloquei todos aqui, vou clicar no botão para ele gerar a collection, vou passar o mouse na collection, aqui está, ó, fruta, banana, maçã, tananã, tananã. O que que eu quero? Eu quero ter uma galeria com esses dados que quando eu clique, ele faça como se fosse uma Tree View, Ele abre ali pra gente e a gente consiga ver, então, igual está aqui. Tem dois jeitos aqui de fazer essa mesma ação que eu vou fazer e uma delas vai impactar na performance do seu aplicativo. Como é poucos dados, eu vou mostrar aqui como que seria, que não teria problema, porque é poucos dados, mas se fosse mais dados, fosse um pouco maior, a gente teria um pouco de problema de performance aí. Por quê? Uma das ideias é a gente colocar uma galeria aqui e dentro dessa galeria, primeiro eu colocaria as categorias. Então, nessa collection, que nós temos, que é a coprodutos, nós temos várias categorias. Então, o que que eu poderia fazer? Filtrar distintamente essas categorias e colocar numa galeria. Então, vamos fazer isso. Vou deletar essa aqui, tá? E eu vou explicar o porquê. Eu vou usar, o correto aqui seria usar uma galeria de altura flexível. Ou seja, a altura dos itens vai ser automático. Vocês vão entender isso já já, tá bom? E aí, vamos fazer isso que eu falei de colocar os valores distintos naquela galeria. Eu vou vir aqui e eu vou criar, então, essa
collection para eu colocar nessa galeria. Seria aqui então, clear collect, pegue da coproduto os valores distintos. Então, aliás, primeiro é a collection, né? Categorias, ponto e vírgula, distinct, pegue os valores distintos da coprodutos, quero pegar da coluna categoria. Ou seja, pegue os valores distintos da categoria da coprodutos. Ou seja, se eu passo o mouse aqui, ó, ele vai me mostrar... Ah, tem que clicar primeiro no botão aqui para preencher, beleza. Se eu passar o mouse aqui, ele vai me mostrar, ó, isso, uma coluna value com os valores distintos das categorias. E isso foi salvo ali na minha categorias, tá? Se eu passo o mouse aqui, a gente tá vendo que a categorias é isso. Então, eu consigo colocar isso agora aqui nessa galeria. Inclusive, fica até mais fácil, né? Ó, quando eu clico aqui, ó, categorias, basta eu clicar, beleza. Agora eu posso adicionar um item. Vou adicionar aqui um rótulo de texto, né? Para que eu possa ver essa categoria. E olha que interessante. A altura flexível, vocês vão ver que ele vai ajustar sozinho pra gente. Então, ó, o primeiro item aqui, quando eu der um F5, ó, eles ficam todos na mesma altura. Então, se eu coloco mais itens ou menos itens, automaticamente a altura é flexível. Por que que eu usei isso, né, galera? Porque eu vou daqui a pouco usar as frutas aqui, os produtos, e como pode ter mais ou menos, eu quero que a altura seja flexível. Beleza? Então, vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Agora que eu já tenho, então, as minhas frutas aqui, né? Minhas categorias aqui. Vou até colocar aqui, galera, categoria, tá? Porque eu tô falando toda hora errado, ó. Categoria. Então, eu tenho aqui a minha categoria. Beleza? E agora eu quero que embaixo da categoria venham os seus produtos. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso colocar uma galeria, por isso que impacta na performance, né, esse método, porque agora, ó, eu vou colocar uma galeria vertical em branco. Quando eu coloco uma galeria vertical em branco dentro de outra galeria, olha o que acontece. Vou colocar um texto aqui, rótulo de texto, vou colocar aqui, ó, produto. Olha só o que acontece quando eu coloco produto. Quantas galerias eu tenho aqui visivelmente na tela? A maior e mais 3, ou seja, são 4 galerias sendo renderizadas. E quanto mais categoria, mais galerias eu teria. Então aí a gente tem um probleminha de performance. Mas vamos lá, vamos fazer assim. Eu tenho aqui então o produto, certo? Que eu adiciono aqui dentro, certo? Ó, o produto. E aí eu quero que ele apareça apenas os produtos da categoria fruta. Ou seja, teria que aparecer banana e maçã. Então, eu tenho uma galeria aqui para isso, eu tenho aqui uma galeria para isso e assim por diante. Mas o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso filtrar, né? Dentro dessa galeria menor, tá aqui uma Custom Gallery Sample. Não é isso que eu quero. Eu quero pegar da minha coprodutos aqui, eu quero pegar apenas a categoria fruta. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Dentro dessa galeria aqui, nos itens dessa galeria que está selecionada aqui, que vocês estão vendo, eu quero filtrar a minha coprodutos, eu quero pegar apenas a categoria fruta, né? Ou seja, eu quero pegar apenas a categoria do meu item. Então, eu vou colocar que eu quero pegar do meu item atual o value. E aí, aqui, ó, no produto, eu vou alterar para produto, 2 pontos, só para a gente entender, tá? Produto igual a thisItem, ponto, produto. Olha aqui o que eu fiz, galera. Prestem atenção. Na galeria de dentro, eu falei, filtre aqui da coprodutos, filtre aqui da minha coprodutos, apenas a categoria atual. Então, eu peguei tudo que é fruta, foi para lá, tudo que é bebida, foi para lá. Isso aqui tem que ficar muito claro, é bem básico aqui de Power FX, tá? Sei que se você é aluno do curso, você nem tá vendo essa aula, porque isso aqui é muito tranquilo para vocês aí que dominam já o Power FX, tá bom? Mas, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho aqui produto banana, produto maçã e assim por diante. Então, eu já tenho meio que uma tree view aqui. Só que, o
que que eu quero? Eu quero poder selecionar para mostrar ou ocultar esses dados. E aqui é simples, né? O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar um botão que quando eu clique, oculte ou mostre. E aí também entra, galera, o ponto da galeria flexível. Por quê? Quando eu ocultar isso aqui tem que subir, né? Não pode ficar aqui tudo em branco e ficar esse espaço em branco aqui no meio, né? Que é o que eu pintei de azul, não faz sentido nenhum. Por isso que eu usei a galeria flexível, de altura flexível, que automaticamente ele sobe ou desce de acordo com o que está dentro daquele item na galeria. Legal isso aqui, né? Bom, vamos lá então, vamos fazer esse ponto. Primeiro ponto aqui que eu vou fazer. Eu tenho nessa galeria categorias, né? Eu tenho a categorias. Eu quero colocar uma coluna para falar se os produtos dessa galeria tem que estar à mostra ou não. Então eu vou vir aqui nesse botão onde a gente criou a categorias e vou adicionar uma coluna. Eu vou falar assim, ó, add columns. Adicione uma coluna nesses valores distintos chamada mostrar produtos com um valor igual a true. Então, além dos valores distintos que eu pego para montar a categoria, eu agora, na minha categorias, ó, eu criei uma coluna chamada mostrar produtos true. E agora, aqui, ó, na galeria de dentro, eu vou lá na propriedade visible e vou falar o seguinte. Em vez de ser true sempre, tá sempre ficando a amostra aqui, eu vou falar, pegue a propriedade thisItem.mostrar produtos. Ó, tá tudo true, tá tudo sendo mostrado aqui, né? Ó, thisItem.mostrar produtos é true, beleza. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão aqui, que quando eu clicar, eu mudo o valor atual para o contrário do que está. Ou seja, se tá true, esconda. Fica falso. Se está falso, clique, fique true, fique visível. Para isso, nós vamos inserir aqui um botão, né, um ícone. Ó, vou escolher aqui um ícone, já estou até aqui na parte de ícone. E no ícone, eu vou colocar o seguinte, uma seta para cima. Por que que eu vou colocar uma seta para cima, tá, galera? O botão sempre tem que indicar a ação, ou seja, eu vou clicar para que os produtos subam, para que eles ocultem. É sempre a ação que o botão tem que indicar. Por exemplo, o botão de adicionar dados aqui ó. Tá vendo? É um mais, ou seja, quando eu clicar eu vou adicionar. É assim que funciona ícone. Você coloca um ícone que indica a ação, tá bom? Então aqui no caso, quando eu clicar no botão que é uma seta para cima, eu quero ocultar esses produtos. Para fazer isso, eu tenho que alterar a propriedade visible desta galeria. Qual que é a propriedade visible desta galeria? É a coluna mostrar produtos. Ou seja, quando eu clicar neste botão, eu tenho que alterar o mostrar produtos para o contrário do que ele é. Ou seja, eu tenho que atualizar a coluna mostrar produtos. Ou seja, na categorias, eu tenho que vir e falar, ó, troque isso para o contrário do que tiver aqui. Como que eu faço isso? Super simples, galera. Super simples, ó. Eu clico aqui e ao selecionar este botão, eu quero alterar o quê? Eu quero dar um patch. Eu quero atualizar. Quem que eu quero atualizar? A minha categorias, que é a galeria, né? É os dados da galeria. O que eu quero atualizar na categorias? Qual o registro? This item. Eu quero atualizar this item aqui, o item que eu tô clicando no botão. Então, ó, this item. O que eu quero atualizar neste item? Eu quero atualizar a coluna mostrar produtos para qual valor? Eu não posso colocar false aqui, né, galera? Por quê? Porque eu quero sempre inverter o valor atual. Como que eu faço isso? Tem duas maneiras, tá? Eu coloco primeiro o valor que eu quero, né, o thisItem.mostrar produtos, o valor atual. Como que eu falo para inverter o valor atual? Ou seja, pegue o contrário deste valor. Ou eu coloco uma exclamação aqui, ele vai pegar o contrário do valor atual, ou seja, se é true, pega falso, se é falso, pega true. Isso se chama operador not, ou eu uso o próprio not, ou seja, not thisItem.mostrar produtos.
ambos funcionam iguais, tá? É a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui o not para ficar mais fácil, ou seja, eu quero pegar o not deste valor, o contrário deste valor. O que vai acontecer quando eu apertar este botão aqui, galera? Ele vai pegar o item atual e vai atualizar a coluna mostrar produto para o contrário do que está ali naquela coluna mostrar produto. Se é true, fica falso. Se é falso, vai ficar true. O que vai acontecer quando eu clicar? Então, ele vai atualizar essa propriedade e o visible, que é o que mostra essa galeria de dentro, vai ser alterado. Então, olha o que vai acontecer quando eu clicar. Sumiu. Quando ele some, por ser uma galeria de altura flexível, já fica bonito, que é uma beleza aqui. O que falta para isso aqui ficar perfeito, galera? O que falta para isso aqui ficar perfeito? Falta este ícone alterar, né? Porque quando eu clico, né, ó, clicou, subiu, show. Mas eu quero que o ícone mude, né? Eu falei que o ícone tem que indicar a ação aqui, tá para cima sempre, não faz o menor sentido. Então, o que eu vou fazer? Usar o nosso queridíssimo if. Nosso queridíssimo if. Eu vou vir aqui, então, ó, em icon. Está aqui, ó, chevron up. Eu vou falar o seguinte. If this item, ponto, mostrar tudo. Se o item, ponto, mostrar tudo for igual a true, ou seja, se estiver visível, eu quero ocultar. Então, a seta é para cima. Se não, eu quero mostrar a seta para baixo. Chevron down. Pronto, um if simples. Quando eu clico ali, pronto, ele muda a seta. Podia ser um olho, né? Um olho, depois o olho com risco. Aí você decide como você queria fazer o seu ícone aqui, tá? Mas está aqui. Clica, abre, clica, fecha e pronto, temos a nossa Triview aqui, né, de uma forma bacana, de uma forma que você consiga montar. Qual que é o problema disso aqui, tá? Se tivesse mais filhos, você ia ter que colocar uma galeria dentro de outra galeria, dentro de outra galeria, não ficaria dinâmico, concorda? Você não saberia, por exemplo, se eu tivesse categoria, produto, marca... Não ia ficar dinâmico, você ia ter que criar várias galerias. Essa aqui já atende bem? Já atende bem quando você tem justamente dois níveis, né? Categoria e produto. Pronto, coloca uma galeria dentro da outra, já funciona. Mas pode ser algo dinâmico, pode ser que tenha mais categorias aqui dentro, mais níveis. E aí não vai ficar dinâmico, né? Você teria que montar aqui uma galeria dentro de outra, você não ia saber quando parar. Então, um outro método seria usar uma tabela única para fazer... essa lógica aí de montar então uma Triview em qualquer nível hierárquico que fosse aí. Esse segundo método, ele é um pouco mais complexo, então eu sei que já tem gente que desistiu da aula aqui, porque, ai, nossa, Power Apps é fácil, ai, Copilot foi lançado, é só falar pro Power Apps que ele monta o app, aí você vai ver que na prática, né, você tem que entender as coisas que você estão fazendo, e aí já desiste, muita gente deve ter desistido, mas se você tá aqui, parabéns, ficou até essa parte da aula, já comenta aqui então, aqui embaixo, a palavra, comenta suco de pêssego, igual tá aqui, ó, suco de pêssego, pra eu saber, ó, já assistiu até aqui, já é um craque, você tá aqui, você já é um craque por estar estudando aqui com a gente, tá bom? Mas agora a gente vai aprender o segundo método, que é um método mais, é um pouco mais chatinho de montar, mas vamos lá, ó, eu vou criar uma tela nova e vou explicar pra vocês rapidamente, tá? Não vou ficar enrolando em função, só vou usar, porque por ser um método mais avançado, se eu ter que explicar muito... talvez não dê muito certo, mas vamos lá. Primeiro passo aqui, galera, é a gente montar uma tabela da seguinte maneira. Eu já vou criar a tabela aqui e já mostrar ela pronta e explicar a lógica do que ficar pensando com vocês dessa vez, tá? Então eu vou só inserir um botão que cria uma collection aqui, ó, clear collect, vai se chamar co hierarquia aqui, tá bom? E aí eu vou montar ela aqui e já mostro pra vocês. Bom, montei aqui a tabela... Mas, enquanto eu tava montando, eu percebi que tem outro jeito, mas eu vou usar esse aqui, tá? Esse aqui é o mais tranquilinho. Essa aqui já é a tabela pronta, tá? Que seria o seguinte, você teria que ter já a tabela ordenada da forma que você sabe a hierarquia. Então, eu sei, por exemplo, que vai vir fruta, né? Ou seja, vai estar escrito fruta, depois vai vir banana, e aí dentro de banana, né, seria... Ou seja, eu tô criando níveis. Dentro de banana eu tenho a banana nanica e a da terra. Então como que eu sei, né, que um
vai vir depois do outro e qual que é o nível dele? Bom, primeiro, eu só ordenei qual que vem depois de cada um, né? Então você teria que, de algum jeito, fazer essa ordem aí, tá? E aí eu coloco qual que é o nível. Então, ó, nível 1, 2, 3, e aí se eu precisasse eu ia criando outros níveis, né? 4, 5, não importa. Porque eu vou montar uma lógica que empurra para o lado aqui o item, e aí vai aparecer ali uma triview. Então bastaria eu colocar na ordem fruta, banana, banana nanica da terra, tá vendo? Depois vem suco, e aí sempre com o seu nível, né? Se ele é nível 1, 2 ou 3, então já está na ordem dos níveis aqui, tá vendo? 1, 2, 3 e assim por diante. Isso é um jeito, tem vários outros. Aí eu colocando isso numa galeria, né, galera? Olha o que vai acontecer aqui. Vou colocar, ó, inserir... cadê? Inserir... popular, galeria... aliás, vou vir aqui em layout, galeria... Pode ser flexível mesmo, não vai ter problema aqui. E aí eu vou inserir a minha co-hierarquia. Depois de inserir a minha co-hierarquia, eu vou inserir aqui um rótulo de texto. Beleza. O rótulo de texto já veio com valor. Só que o que eu quero, né? Primeiro, eu vou dar um sort aqui na hierarquia. Ou seja, ordene pela coluna ordem, né? Pronto, já tá no ordem, né? Ó. Fruta, banana, banana nanica, banana da terra, já tá na ordem que tem que estar. Mas tá faltando o quê? O nível bonitinho, né? Só que eu tenho já o nível, concordam? Já tenho o nível aqui. Então tem duas maneiras de eu fazer, eu empurrar para o lado, né? Ou eu uso a minha posição X aqui, né? Aliás, certo? Posição X, ou seja, se eu coloco 50 aqui, ó, ele vai para o lado. Ou eu uso a posição X, ou eu escrevo espaço, né? Antes da palavra, é uma possibilidade. Mas eu vou usar a posição X aqui mesmo. Então, no meu caso, o nível 1 é aqui, ó. This item ponto nível empurra muito pouco, tá vendo, ó? Tá vendo que tá empurrando muito pouco? Então eu vou pegar o nível e multiplicar por 10. Já começou a dar uma diferença. Opa, já ficou melhor. Show, ficou bacana. Vou colocar 50 aqui, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Ó, fruta, banana, banana nanica da terra. Então, o nível que eu crio aqui nessa tabela é para eu saber quanto que eu empurro para o lado. Nível 1, eu empurro, né, 50. O nível 2, eu empurro 100 para o lado. O nível 3, ou seja, sempre que eu tiver novos níveis, vai empurrando para o lado. Não vai ser um problema para mim, já tá dinâmico. O nosso problema aqui é a hora de ocultar, né? Por quê? Porque se eu clico... aqui, né, eu quero ocultar os níveis de baixo, concorda? Como que eu vou fazer isso? A mesma coisa. Dentro dessa tabela que eu já tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna chamado mostrar ou não. Poderia usar o add columns, tá? Mas eu só vou colocar aqui rapidão para ser mais rápido aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Beleza. E aí... o que eu vou fazer? No item atual, eu vou colocar se eu quero mostrar ou não. E aí, no rótulo de texto, eu coloco se eu quero ocultar ou não. Só que, como já a altura é flexível novamente, não vou ter problema, porque se eu ocultar, ele sobe. Então, perfeito aqui pra gente. Então, apenas vou vir aqui no rótulo de texto, vou vir aqui no visible, né? No visible desse rótulo e vou colocar o thisItem.mostrar. Beleza, tá tudo true. Só que qual que é o ponto aqui? Eu não quero clicar e ocultar o item, eu quero ocultar os itens de baixo. Aqui já complicou um pouco mais, né? Porque quando eu clicar, então, por exemplo, no banana, eu quero ocultar os que estão abaixo da banana, né? Eu não quero ocultar a banana. Então, o patch com thisItem já não funciona aqui. Eu vou ter que usar a função update. Eu quero atualizar todo mundo desta collection que está abaixo de banana. Como eu sei quem está abaixo de banana? Por exemplo, se eu clicar na fruta, eu tenho que ocultar todo mundo que é um nível maior. Opa! Todo mundo, né? Que é um nível maior do que a fruta. Até qual valor? Até o próximo nível 1, concorda? Ou seja, olha a lógica aqui. Quando eu clicar
nesse aqui, eu tenho que ocultar todo mundo até o número 6. Ou seja, o próximo nível 1. Então eu tenho que primeiro procurar quem que é o próximo nível 1 na tabela e falar, ó, todo mundo abaixo de mim até o número 6, eu quero que oculte, ou seja, mude o mostrar. Isso aqui é uma lógica que eu criei agora, tem diversas maneiras de fazer isso. Podia dar um for all e colocar as condições com for all, tem diversas maneiras, tá, galera? Vamos fazer desse jeito aqui, que é um jeito até mais complexo, para ficar legal. Então, no onSelect aqui, colocar no onSelect, vou colocar primeiro no onSelect aqui, no próprio item, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir qual que é o próximo item com o mesmo nível que eu. Ou seja, eu tenho que dar um lookup na minha hierarquia. Eu quero procurar na hierarquia quem tem a ordem maior do que a minha própria ordem e também tem o mesmo nível que é o meu. Ou seja, quem que é o próximo na ordem, que é maior que a minha e tem o mesmo nível que o meu. Para eu conseguir ver isso aqui, eu vou colocar um notify aqui, ó, lookup, tananã, tananã, ponto, ordem, né, ordem. Ou seja, quando eu clico na fruta aqui, olha aqui, ó, 6, ele apareceu 6 aqui para mim. Por quê? Por que ele apareceu 6 aqui para mim? Cliquei muitas vezes, ele tá notificando que nem louco aqui. Ó, beleza. Por que ele apareceu 6 para mim, galera? Porque o número 6, ele é maior do que 1 e tem um nível igual a 1. Então, o que eu falei naquele lookup? Eu falei, procure quem tem um nível igual ao meu e tem a ordem maior que a minha, ou seja, para não ser eu mesmo, né? Então, a ordem maior que a minha, ele trouxe aqui o número 6. Então, eu sei que eu tenho que atualizar entre maior que 1 e menor que 6. Todo mundo que é maior que 1 e menor que 6, eu tenho que trocar o true para falso. Então, eu vou vir aqui. Eu já tenho, então, aqui, ó, no onSelect, o valor da ordem, que é o menor que. Basta eu vir aqui, então, ó, with maior ordem. É essa, certo? Ponto e vírgula. Menor ordem é o item atual, ponto ordem. Ou seja, isso aqui é o 1, isso aqui é o 6, beleza? E agora eu quero atualizar todo mundo da galeria. Então eu venho e falo, atualize se na minha co-hierarquia, se, vou colocar aqui, ó, as h, se o h.ordem for maior do que menor ordem, né? Menor ordem. Ou seja, se for maior do que 1 e h.ordem for menor do que maior ordem. O que é o maior ordem? 6, né, no caso aqui. Se for maior do que 1 e menor do que 6, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar. O que eu quero atualizar? O mostrar para not h.mostrar. Ou seja, quero fazer o contrário do mostrar. Show de bola, vamos ver se tá funcionando, ó. Quando eu clicar na fruta, atualizou todo mundo. Quando eu clicar de novo, mostrou todo mundo. Se eu clicar no banana, apagou todo mundo. Se eu clicar no banana de novo, mostrou todo mundo. Se eu clicar no suco, opa, não funcionou. Por que que não funcionou quando eu clico no suco? Vamos ver se vocês entenderam aqui por que que eu quis mostrar esse erro. Porque o lookup do suco não vai ter ninguém que corresponde a essa condição. Que condição, Ronan? Essa condição que a gente criou, galera. Que é, quem é maior que 6 e tem um nível igual a 1? Ninguém. Ninguém é maior que 6 e tem um nível igual a 1, porque não tem outro aqui, né? Que seria o número 8. Nesse caso, eu tenho que colocar uma outra condição, então. Que é a seguinte, né? Se não encontrar ninguém, certo? Ou seja, se esse lookup aqui, ó, não encontrar ninguém, o que eu vou ter que fazer? If is blank, né? Se is blank, coloque um número gigante. E aí a ordem vai ser gigantesca, né? Então,
Se não encontrar, ou seja, ele é o último da lista. Se ele é o último da lista, basta eu vir aqui e colocar nesse, pode ser aqui mesmo, tá? Pode ser aqui mesmo, assim, ó. If. Aliás, vou colocar ali embaixo para a fórmula ficar menor, né? Ó, no maior ordem aqui, ó. If is blank. Se for branco, ou seja, tá nos últimos da lista, coloque o número gigante aqui. Se não, maior ordem. Tá? Agora, se eu rodar isso aqui, beleza, tá funcionando, funcionando. Agora para o suco, também funcionou para o suco, porque eu falei o seguinte, se não tiver ninguém abaixo, pode ocultar tudo para baixo, concorda? Porque eu não vou encontrar outro, então é todo mundo para baixo, né? Todo mundo que tiver para baixo. Então, beleza, essa aqui é um jeito, tá, galera? Você poderia ter feito de... Opa, olha o que eu achei aqui, um bugzinho, ele tá ocultando ali. Esse bugzinho é fácil de corrigir, né? É só eu falar que eu não posso atualizar ninguém que é um nível superior, né? Para corrigir, basta eu vou criar aqui, ó, pegar o nível aqui. Nível atual, thisItem.nível. E aí eu falo o seguinte, que eu não posso atualizar ninguém que é um nível maior que o meu. Aí ele já vai corrigir esse bug ali, ó. O nível atual tem que ser... aliás, o h.nível tem que ser maior que o nível atual. E todas as outras condições. Dessa maneira, né, se eu clicar agora, ó, não acontece nada. Agora, se eu clico aqui, beleza, tá? Show? Aí eu posso colocar o ícone, né? Eu acho que vocês já entenderam como que funciona o ícone. Aí vocês colocariam e seguiriam aqui. Não vou estender mais essa aula, já ficou muito complexa, longa. Isso aqui deveria estar só na nossa comunidade de tanto conteúdo aqui, mas estou trazendo de graça aqui. Então, pelo menos, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ajuda a compartilhar, olha quanto de conteúdo gratuito aqui. Considere vir para a nossa comunidade, venha ser aluno aí. O acesso está vitalício, ainda estamos com essa oferta, a gente fica lá retirando todas as dúvidas referentes às ferramentas, estamos crescendo bastante lá, então conto com você, venha participar aí dos nossos cursos, tenho certeza que você vai curtir muito, tá bom? Lembre-se de me seguir no Instagram, @ronavico, e se você assistiu aqui até o final, parabéns, você com certeza aprendeu bastante conteúdo novo, e comenta aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o final, além, né, daquela outra palavra que a gente já deixou aí no meio do vídeo, comenta aqui embaixo a palavra limão, comenta limão aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o final. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.